Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando para a nossa a mesa redonda hoje, nossa mesa redonda aqui da nutrição integrativa para cães e gatos. Sejam bem-vindos. Nós vamos dando início à nossa mesa redonda de hoje. Meu nome é Braiane Endes, eu sou diretora do Instituto Lume Saúde Integrativa. Com muito prazer e alegria, recebemos a todos, especialmente os nossos queridos professores, que irão trazer à luz do conhecimento sobre um pouquinho de nutrição integrativa para nós hoje, e um novo conceito nessa modalidade alimentar e terapêutica. Vamos conversar sobre a importância da intervenção e o acompanhamento nutricional nos tratamentos em geral de cães e gatos, realizado por profissionais especialistas e capacitados. Compreender um pouco por que os tratamentos terapêuticos terão mais sucesso quando acompanhados pela intervenção dietética. Além disso, nós abordaremos aspectos fisiológicos e metabólicos base da nutrição. E para revolucionar a prática médica veterinária com assertividade e escolhas adequadas de ingredientes, suplementos ou medicamentos, a professora Daniela também falará hoje sobre um pouco sobre teste alimentar, doses ótimas de nutracêuticos e campos interferentes presentes nos alimentos e água, do tipo metais pesados, pesticidas, agrotóxicos. Quem acompanhar até o final nessa mesa redonda, nós vamos garantir mais um presente especial para vocês que estiverem aqui ao vivo conosco. Sejam bem-vindos, professora doutora Thais Nishikata, doutora Daniela Lopes e doutor Eduardo Bragliori. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Braz, pelo convite e pela oportunidade. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para a gente discutir um tema tão importante e tão desconhecido ainda por muitos colegas. Braz, quando você achar que a gente deve começar, começamos. Podem ficar à vontade. Quando quiserem, podem dar início. Tá joia. Perfeito. Du, você começa. Vou. Isso, vou colocar meu conteúdo aqui para o pessoal acompanhar. Já tá todo mundo vendo? Todo mundo acompanhando? Perfeito, gente. Então, vou me apresentar rapidinho para vocês. Sou o Eduardo Zanelli, sou médico veterinário, assim como a doutora Braiane apresentou. Trabalho com nutrição desde o meu segundo ano de graduação, então já são 15 de formado, tem um tempinho aí no, nessa jornada, do tempo que a nutrição de cães e gatos ainda era vista como algo meio de quem era meio doido na faculdade, porque todo mundo falar de nutrição. Aí a gente pensava, tá, galinha, suíno ou bovino? E aí eu falava, não, gente, eu quero cão e gato. E aí as pessoas falavam, tá, mas para cão e gato tem ração. E aí a minha única resposta era, mas quem faz a ração? E aí o negócio foi se desenvolvendo até a gente chegar na nutrição integrativa, que é o foco da nossa noite. Então, eu queria trazer para vocês, nesse começo de bate-papo aqui, a importância da nutrição dentro da clínica veterinária, tá? Então, para a gente falar um pouco sobre embasamento científico disso, que eu acho interessante, principalmente nesse momento onde a gente tem muito desconhecimento sendo colocado como verdades, né? Principalmente por conta de internet e tudo mais, eu acho importante a gente olhar um pouco para aquilo que a gente tem de conhecimento e para aquilo que embasa o nosso dia a dia, principalmente num campo ainda um pouco desconhecido, tá? E para a gente falar disso, para a gente falar de nutrição baseando saúde, né? A saúde através da nutrição, é interessante a gente olhar um pouquinho, voltar um pouquinho lá pro final da década dos anos 2000, quando a Osawa trouxe para gente a nutrição como uma ferramenta de melhoramento clínico, tá? Então, em 2011,
né? A gente teve os guidelines de nutrição sendo instituídos pela OASAVA, trazendo então para a luz do conhecimento a nossa a nossa grande área de conhecimento desse ano. Então, antes aí de 2011 especificamente falando, a nutrição era muito negligenciada na rotina clínica, né? A gente tinha os colegas fazendo a avaliação dos sinais vitais, como temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e dor, mas a gente não tinha o aspecto nutricional sendo avaliado. Então, obesidade subdiagnosticada, perda muscular não reconhecida muitas vezes, né? Dieta caseira desequilibrada, manejo nutricional inadequado de doenças crônicas, visto que a nutrição ela é parte fundamental do tratamento de absolutamente todas as doenças crônicas. Eu costumo dizer que a nutrição é a única especialidade dentro da medicina veterinária ou da medicina humana também que vai caminhar com qualquer uma. Se você estiver utilizando um oncologista, se você estiver consultando um dermato, se você estiver consultando um nefro, a nutrição ela sempre vai estar andando do lado de qualquer outra especialidade. E ela é tão negligenciada que a gente não presta atenção quando a gente está lidando com as situações do dia a dia. Ela é tão corriqueira, né? Todo animal precisa comer, todo ser humano precisa comer, e muitas vezes a gente esquece dessa importância. Então, em 2011, a gente teve então a publicação oficial pelo Comitê Global de Nutrição da Wasava, publicando o Assessment Guidelines Nutricional, né, que foi liderado pela doutora Lisa Freeman. Para quem não está habituado com nutrição ou para quem não conhece a importância da doutora Lisa Freeman, foi ela quem estabeleceu o uso, para vocês terem uma ideia, tá? De EPA e DHA como tratamento complementar e coadjuvante da doença renal crônica. E esse trabalho dela, que foi publicado em 2008, foi o início de toda a revolução que a gente tem hoje dentro da nutrição de uma maneira bastante macro, né? Foi muito popularizado. Então, esse trabalho foi publicado simultaneamente com o Congresso Global da OASAVA, que o objetivo, especificamente nesse caso, era garantir que todo cão e gato recebesse uma avaliação nutricional e uma recomendação nutricional específica em todas as consultas veterinárias, instituindo, então, a nutrição como quinto sinal vital, que eu vou falar para vocês logo em seguida. É, no ano seguinte, em 2012, a gente teve a criação do Toolkit Nutricional. Então, é uma ferramenta, para quem não conhece, está disponível em português. A gente fez a tradução há 2 anos atrás aqui no Comitê de Nutrição Animal. A gente fez a tradução para o português. E esse toolkit é uma ferramenta essencial para vocês, que contém o score de condição corporal que todo mundo, né, tem o hábito de usar, eu espero, já tem o hábito de usar, tá dentro desse toolkit. O score de massa magra, né, o score de massa muscular, os formulários de histórico alimentar, o inquérito alimentar, guia de alimentação hospitalar, calculadora calórica e um material educativo para tutores também, que é bastante interessante para a gente sensibilizar os nossos responsáveis, os responsáveis pelos pets dentro desse assunto que é tão amplo, tá? No Brasil, pessoal, a gente não tem uma data oficial de chegada nisso, mas por volta de 2012 e 2018, a gente começou a trazer, principalmente no CBNA, a gente começou a trazer essa ferramenta para dentro do sistema de ensino. Então, curso de pós-graduação, os próprios cursos do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, congressos veterinários e o que ajudou também foi a tradução do material do Asavo. A gente conseguiu, então, instituir, né, a prática, ou pelo menos levar o conhecimento dos conceitos para dentro das salas de aulas e para dentro das possibilidades que a gente tinha de conversar com o colega, de trazer esse assunto tão importante para o médico veterinário. E aí, como eu falei para vocês, a grande contribuição que a gente teve dessa ferramenta especificamente foi sensibilizar o médico veterinário e através de nós, médicos veterinários, que temos a capacidade de influenciar
na grande maioria das vezes, o comportamento desses tutores, a sensibilizar eles para coisas que não eram tão corriqueiras naquele momento, mas que hoje são extremamente corriqueiras, como obesidade, por exemplo, né? E que a gente muitas vezes acaba passando despercebido. A gente não trata a obesidade como um exemplo, como uma doença crônica, degenerativa, como ela deveria ser encarada. Então, essa ferramenta, a instituição da avaliação da nutrição como um quinto sinal vital vai ser importante nesse momento para a gente passar por toda essa transformação que a gente vem percebendo de 2000, principalmente de 2016 até hoje. Então, são 10 anos aí de uma caminhada onde a nutrição da medicina veterinária, da clínica de pequenos animais, ela passa a ser percebida como uma ferramenta, mas também ela passa a ser olhada como um estilo de vida. Por quê? O ser humano vem passando por essa sensibilização também. Então, todo mundo hoje está na onda do Monjaro, por exemplo. Tem colegas já que várias vezes me perguntam sobre a utilização em Monjaro para cão e gato. E quando a gente fala sobre perda de peso ou ganho de peso nessas duas espécies, a situação ela é muito mais simplista do que acontece no ser humano, mas por conta da pressão de antropomorfização, da humanização desses animais, eles estão passando por dificuldades as mesmas que acabam os seus responsáveis passando. Então, é muito comum a gente ver aquela associação do responsável que tem sobrepeso e o pet também, né? Então, essa avaliação do quinto sinal vital, ela é extremamente importante. E eu vou dar um exemplo da importância dela, de se saber fazer essa avaliação, que é, muitas vezes a gente para na clínica e pega um Shih Tzu. Vou dar um exemplo, um Shih Tzu. Você vê Shih Tzu de 3,5 kg e você vê Shih Tzu de 8, 9 quilos. Você vai discutir com esse responsável que ele não é o Shih Tzu? Você nunca vai fazer isso. A gente não deve entrar nesse embate. Mas e o que que acontece? Independente se o animal é um Shih Tzu, se o animal é um sem raça definida, se ele é um Beagle, se ele é um Cocker, enfim, se ele tem raça ou ele não tem raça, quem vai dizer pra gente se esse animal tá em sobrepeso, se ele tá no peso ideal ou se ele tá em subpeso, vai ser o score de condição corporal e não o peso do animal. Esse peso, esse número, ele é um dado relativo àquele animal naquele momento. Então, instituir a avaliação nutricional para um direcionamento de saúde e qualidade de vida ou para o tratamento complementar de uma doença crônica que a gente está enfrentando, que a gente está tratando esse animal, a partir desse momento passa a ser extremamente importante. E aí, para a gente relacionar um pouquinho, né, dar uma introdução da nutrição na clínica para vocês, eu vou trazer aqui quatro grandes problemas que a gente vê no dia a dia, que muitas vezes os colegas eles têm a boa vontade de fazer e, de fato, não tem um direcionamento. E a gente acaba tendo ou uma interferência não muito expressiva dessas situações, ou um não funcionamento de uma instituição, da instituição de um tratamento nutricional, de um programa nutricional, ou vou um pouco mais além. Agora, nesse momento, a gente passa a perceber que doenças metabólicas e carenciais voltam a aparecer num momento onde muitas pessoas querem trabalhar com nutrição, porém não têm o preparo adequado, não tem o know-how para trabalhar com isso, por isso a gente está trazendo esse curso para vocês. Primeiro exemplo, obesidade crescente, né? Essa humanização desses animais. A gente tem alguns dados publicados no Brasil já que aparentemente que quase 46% dos tutores ou dos animais que foram acessados pelo estudo feito aqui pelo nosso grupo de pesquisa na USP estavam em sobrepeso, em score de condição corporal 7 para mais, tá? O reconhecimento, um segundo, o reconhecimento da desnutrição hospitalar.
A gente sabe que condições normais dentro da internação, como hiporexia, anorexia, perda de massa muscular, balanço energético negativo, vai levar a uma piora na recuperação clínica. Vou dar um exemplo também muito comum, que para quem está formado aí antes dos anos 2000, 2010, talvez, vai ser muito comum. A gente aprendia que o animal que tinha parvovirose era muito comum a gente escutar, tem vômito, tem vômito, tem vômito, a hora que ele melhorar, ele volta a comer. E hoje a gente sabe que se a gente não fizer ele voltar a comer, ele não vai melhorar. Então mudou-se o paradigma nutricional. Terceiro ponto, a nutrição como parte do tratamento das doenças. Como eu falei para vocês, em alguns casos, a nutrição é o tratamento principal. Obesidade, diabetes, a doença renal crônica, a mudança da nutrição, do tipo de nutrição e do ingrediente e dos nutrientes nutracêuticos que a gente vai trabalhar, vai instituir nessa individualização da nutrição, vai ser o ponto central para a gente barrar a progressão dessa doença. E o crescimento de dietas alternativas, né? Dietas caseiras, dietas cruas, o aparecimento do paradigma vegetariano para o âmbito de cães e gatos, tá? Suplementação sem critério técnico é muito comum a gente ver colegas falando, suplementei tal coisa e não surti efeito. Ok, você viu qual era a dose correta desse suplemento? O armazenamento desse suplemento foi feito da maneira adequada. A gente suplementou essa dieta caseira que foi talvez mal balanceada para ela ficar completa. Então, tudo isso, né, a gente vai explorar para fazer com que a gente tenha animais saudáveis e longevos. E aí, quando a gente pensa em nutrição, muitas vezes a gente associa isso ao fornecimento de energia e proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais, né? No entanto, hoje a gente sabe que a nutrição é um dos principais moduladores da saúde e do aparecimento de doenças. Então, é, a gente leva a nutrição hoje para um campo onde esses nutrientes eles vão atuar diretamente sobre o metabolismo celular, a resposta imunológica, composição corporal e até mesmo a expressão gênica desses pacientes. Então, um animal adequadamente nutrido vai apresentar melhor resposta vacinal, menor incidências de doenças metabólicas e carenciais, melhor recuperação cirúrgica, maior preservação de massa muscular e uma expectativa de vida mais longa com qualidade de vida, que a gente não pode esquecer, né? E por outro lado, né, se a gente tem a capacidade de fazer tudo isso, os erros nutricionais vão contribuir com o aparecimento de vários tipos de doença ou com a piora clínica das doenças que já estão instaladas. E indo um pouco mais além, a gente tem a utilização da nutrição, então, como ligadora ou desligadora de algumas expressões gênicas. Então, a nutrição ela vai influenciar todas as fases de vida e todos os sistemas do organismo desse nosso paciente. E aí, trazendo esse conceito novo para vocês, né, lembrando que a medicina veterinária hoje, especificamente falando da nossa parte, da parte de nutrologia, a gente está acompanhando a medicina humana, a nutrição, então, ela se torna um poderoso modulador da expressão gênica, né? Nos últimos anos, a ciência ela avançou entendendo qual é a origem dessas doenças e se a gente pode, então, trabalhar com a medicina complementar e integrativa, modulando nutrigenética, nutrigenômica e epigenética. O que que é a nutrigenética, Edu? Nutrigenética, então, vai buscar entender por que que diferentes indivíduos respondem de maneira diferente ao mesmo alimento. Vou dar um exemplo. Eu, se tomar café 11 horas da noite, 2 xícaras cheias de café, daqui 5 minutos eu posso estar dormindo. A minha irmã, que tem teoricamente a mesma composição genética minha, guardadas devidas diferenças, se ela tomar café depois das 2 da tarde, e se ela tomar muito café, ela tem toda aquela tremedeira, aquela questão de ansiedade toda. Então, a nutrigenética vai individualizar esse paciente com relação a como ele metaboliza
um determinado nutriente e quais são as necessidades nutricionais desse paciente em específico, tá? Trazendo isso para a medicina veterinária, um exemplo clássico é a predisposição genética de algumas raças ao acúmulo de gordura. Exemplo do labrador e do beagle, tá? Já a nutrigenômica estuda o caminho inverso do que a gente viu até agora. Ela vai investigar como que os nutrientes e compostos bioativos, né, flavonoides, carotenoides, enfim, vão modificar a atividade dos genes. E é aqui dentro da nutrigenômica onde a gente tem uma ação extremamente grande. Por quê? Alguns nutrientes como ômega 3, os polifenóis que eu falei para vocês, né, os carotenoides, eles são capazes de ativar ou de inibir algumas vias metabólicas relacionadas à inflamação, à imunidade, envelhecimento, metabolismo energético. E aqui a gente tem um sucesso gigantesco em cima do tratamento dos nossos pacientes. Já a epigenética vai estudar, então, como tudo isso, mais as interações com o ambiente vão afetar a expressão sem modificar a sequência de DNA. Então, a epigenética é aquela modificação que a gente tem na célula que vai fazer com que essa célula expresse alguma característica específica. Exemplo é a produção de melanina, pelos seres humanos, tá? Isso é um exemplo bom. Um exemplo ruim da mesma situação. A epigenética causada por um fator ambiental, se não controlada através da nutrigenômica, por exemplo, pode ter a capacidade de induzir uma neoplasia cutânea ao invés do bronzeamento. Então, quando a gente entende esses três conceitos, que é a base central hoje da diferenciação da nutrologia, a gente consegue ir um pouco mais além. Por quê? A gente utiliza essas estratégias nutricionais de forma cada vez mais individualizada, considerando não só nutrigenética, nutrigenômica e epigenética, mas olhando para o indivíduo, para o nosso paciente, levando em consideração característica genética desse paciente, metabolismo, microbiota, condição corporal e estágio de vida do paciente. Tá? E esse vai ser um dos caminhos mais promissores e de maior sucesso que vocês vão conseguir fazer com o paciente de vocês. Por quê? Aqui a gente consegue compreender como que essas interações vão permitir que a gente crie estratégias nutricionais cada vez mais individualizadas, levando à saúde, prevenção de doença e melhorando a qualidade de vida desses nossos pacientes. Vou passar minha palavra então para a Thaís. Agora vai Dani, né? Ai, nem sem palavras, assim, né? Já fiz sempre toda a apresentação do Du aqui, né? Só a pessoa tem só aprendendo muito, né? Sempre. Maravilhoso. Agora acho que é a vez de Dani, né, Dani? Depois eu entro por último. Pronto. Perfeito, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos aumentar aqui a apresentação. Só confirme se chegou, por favor. Perfeito. Perfeito. Me ouvem bem? Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Daniela Lopes. Eu sou coordenadora pedagógica do Instituto Lume, de cursos de homeopatia, de herbologia, tudo que está ligado à integrativa. E eu estou muito feliz pelo convite feito pela professora Thais e pela professora Braiane, e junto aí com amigos muito especiais, por exemplo, o Edu, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Então, vai ser uma jornada muito incrível poder estar trabalhando com vocês e trazendo um tema bem diferenciado, né? Aliás, tudo que é da integrativa é bastante diferenciado. E nós não vamos estar falando de medicina tradicional chinesa, porque quem vai falar de medicina tradicional chinesa vai ser a professora Thais. Então, vamos entender aonde a gente vai chegar, né, nessa nossa aula especial de nutrição vibracional. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Vamos pensar nas diferenças que existem entre nutrição convencional e vibracional. Então, nós temos essas duas imagens que mostram, né? A primeira imagem mostra um alimento de verdade.
Um alimento que possui uma energia vital, oxigênio. E embaixo nós temos a famosa alimentação convencional, que é a industrializada, que é considerado que um subproduto alimentar, né? Um produto alimentício, né? Não é o alimento de verdade. Mas eu quero deixar uma primeira pergunta, já uma provocação para vocês já deixarem aí no chat, né? Se todo mundo tem em mente, todo mundo sabe diferenciar o que, que é realmente um alimento de verdade e um subproduto. Então, nesse quadrinho do lado, a gente já tem pequenas diferenças que são bem importantes, né? Então, quando a gente fala de um subproduto, primeiro eu vou começar pelo subproduto alimentício. Então, ele é ofertado pela nutrição convencional, né, gente? Quem, como o Edu falou, né, a gente vai falar dos dinossauros aí, quem é formado há mais de 15 anos, como eu tive ainda a chance de vivenciar a explosão da industrialização dos alimentos. Eu me formei em 1997. Eu peguei assim, o top, né, da primeira fase da industrialização, quando chegou a ração. E da mesma forma que o Edu, eu também fazia aquela perguntinha básica. Então, mas nutrição de cães e gatos. Eu não sou veterinária de grande porte, eu não sou veterinária de fazenda, né? Meus pacientes serão cães, gatos e, quem sabe, pets não convencionais. Tudo bem. E a gente só tinha aula de forragicultura, capim, capim, capim. Ok. Então, o que a gente teve no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era isso. Então, eram esses subprodutos, né, ofertados, eles estavam dentro de uma embalagem. Então, vamos começar a observar as diferenças. Dentro de uma embalagem, um rótulo super mal explicado, né, que não continha, não explicava tudo o que continha lá dentro. A gente sabe que no rótulo tem lá relatado produtos de origem animal, vegetal, algumas vitaminas, alguns minerais, tem substância química relatada, tem substância transgênica, tem espessantes, corantes, palatabilizantes, espessantes e todos os antes aí que a gente já sabe que são substâncias anti-vida, são substâncias artificiais para melhorar a palatabilidade desse alimento seco, frio, né? E também tem outras coisas que a gente não sabe, né, gente? Tem muitas outras coisas que não estão relatadas ali. Mas, na verdade, o que nos chama mais atenção, que faz com que a gente pense nessa diferença gritante, é o tempo de validade, né? Ele vem embalado, ele dura bastante tempo, mais de um ano em geral. A embalagem, ela é revestida internamente por alumínio, né? Já tivemos muitas reportagens, muitos eventos em vários anos atrás, a presença de raticidas, né, contaminações cruzadas que levaram à morte de muitos animais que comeram uma ração aí super famosa aí, né, fabricada na Europa. Que mais? E aí a gente começa a se questionar, depois de tantas, né, ocorrências, a origem verdadeira dessas proteínas que estão ali dentro, né? Então, uma proteína duvidosa, são alimentos que o principal doador dessa proteína, no caso o animal que vai fornecer essa proteína, a gente também não sabe o que ele come, a gente não sabe o pasto, a gente não sabe o solo, né? Tudo isso. A gente não sabe como que é a criação, o método de abate. Então, tudo isso, gente, vai refletir naquilo que a gente paga caríssimo que está ali dentro daquela embalagem. E outra diferença muito importante também é que, passando pelo processo de industrialização, o que acontece? Vai passar por um cozimento, aquela massa toda passa por um processo de cozimento em altas temperaturas, o que faz com que esse alimento, esse subproduto alimentício, perca a sua energia vital. Ele não é vivo, né? Então, isso é algo assim, surreal. A gente paga tão caro por uma substância morta, né? Que tem como objetivo alimentar sem nutrir. É uma caloria vazia, antivida e ainda propicia o início da inflamação, remetendo o nosso paciente dia a dia
para um afundamento de navio, né? Que é assim o início das doenças progressivas, crônicas, degenerativas e doenças muito complexas como câncer. Então, é uma situação para a gente observar bem e quando a gente for conversar com o nosso cliente, com o tutor dos animais, com o proprietário, com o responsável, a gente colocar esses pontos, né? Que são pontos que diferenciam. Então, se a gente pretende eh, contribuir com a harmonização, com recuperação, regeneração de órgãos, recuperação da saúde, não é o tipo de alimento. E como bem o Edu falou, e eu achei ótimo, que ele falou que a nutrição, assim como eu também penso, a nutrição ela vai ser a primeira técnica de escolha, eu digo integrativa, porque eu trabalho com integrativa, mas é a primeira técnica terapêutica, de manejo terapêutico que a gente tem que escolher. Porque se a gente não começar a pensar nisso, no alimento, como uma substância energética, energia que faz vibração, que tem uma frequência que vai doar ali, elétrons, tem que ser rico em hidrogênio, oxigênio. Para quê? Para nutrir realmente as células, as mitocôndrias, para fazer girar ciclo de Krebs, né? E que a gente conheça as fontes verdadeiras, né, desses nutrientes. Então, ou pelo menos parcialmente conhecidas, né? Porque vamos dizer, a gente não conhece lá o produtor, a gente vai lá no Ceasa, compra lá, né, basicamente os legumes, as verduras, e a gente, assim, muitas vezes paga no nosso país por uma substância é, orgânica, e a gente sabe que não existe orgânico no nosso país. Mas ok, a gente compra lá no Pão de Açúcar uma bandejinha dita como orgânica. A gente sabe que para ser orgânico vai muitos anos, né? Assim, o Brasil provavelmente. Assim, na melhor das hipóteses, demoraria 50 anos em torno disso para limpar o solo. Mas, enfim, isso a gente vai conversar mais para frente, até partes das nossas aulas aí, da parte de terapia vibracional. Mas o fato é que a gente tem um alimento que é diferenciado do convencional porque ele é perecível. Então, isso já é muito bom. Se ele dura pouco, ok, muito bom, ele tem um tempo de durabilidade bem menor, faz com que ele se torne muito mais fresco e com nutrientes muito mais disponíveis, né? E o que é legal é que a gente pode personalizar isso, né? Individualizar ao máximo para o nosso paciente e a gente pode adicionar de acordo com a necessidade do paciente. A gente pode adicionar ervas, temperos, a gente pode colocar uma série de substâncias que vão nutrir, né? Seja alimentar ou um homeocêutico, um nutracêutico que vai complementar cada vez mais essa nossa disponibilidade alimentar. Então, a gente conclui, né, que essas diferenças são bem gritantes e que esses alimentos processados, eles não trazem vida e nenhuma perspectiva de recuperação para o paciente. Então, se a gente pretende trabalhar com pacientes que a gente precisa não só atuar profilaticamente, para que a gente chegue rumo a uma boa qualidade de vida, a longevidade, ativar a epigenética, como o Edu bem falou, a gente tem que fugir desse tipo de alimento. E não adianta que não tem alimento menos pior. Não, doutora, me receita uma ração, então não tem grãos. Vamos falar de alguns probleminhas aí, de alguns vilões, né? Então, uma outra partezinha da aula, para deixar vocês com vontade, a gente vai falar desses vilões invisíveis, né? Então, a gente entende que estudar nutrição vibracional é a gente estudar a frequência dos alimentos que realmente têm uma energia para doar para nossas células, para nossa mitocôndria, que vão realmente fazer uma diferença terapêutica ou até profilática, né, para o nosso paciente, porque se a gente fica só rumo a uma nutrição industrializada, a gente vai perdendo a saúde cada dia mais. Então, vários desses vilões que são invisíveis, eles são invisíveis e são os mais perigosos. Então, quando a gente olha duas disponibilidades alimentares, né, uma industrial e uma fresca, né? Mesmo a gente tendo aí alguns probleminhas que a gente vai ver aí com relação aos pescados, né? A gente vai ver que tudo tem problema, gente, porque viver no planeta que a gente vive é realmente um desafio, né? Então a gente tem que passar por um crivo, a gente
tem que realmente ser campeão. E o nosso organismo tem que ser mais campeão ainda, porque a nossa genética não foi preparada para digerir esse tipo de substância, né? Que é totalmente alterado geneticamente. Então, a gente às vezes vai encontrar um pescado que é alterado geneticamente também, mesmo sendo um alimento fresco, né? A gente vai lidar com muita situação que o veterinário, gente, aí eu chamo a atenção de vocês e vou puxar a orelha de todo mundo que trabalha na parte de fiscalização, porque o veterinário faz vista grossa, principalmente de inspeção, carne, leite, derivados, né, e pescados. 77% de todos os alimentos, sejam industriais ou frescos, eles têm contaminações diversas, né? Seja pesticida, o glifosato de monte, né? Que a gente vê todos os tipos de cultivo que a gente faz no nosso país, entre safra e entre safra, muitas vezes é colocado um tipo de substância ali no solo que ela recebe uma quantidade grande de glifosato para poder resistir e não ter mais aquela coisa de falta, né, de alimentos, de grãos principalmente. Então, os grãos são os que mais a gente vê, mas principalmente frutas também, né? E o que que isso faz? Contamina todo o lençol freático e aí a gente tem também poços artesianos. Bom, é uma série de várias substâncias que são toxinas e que a gente chama aí de toxinas que ficam impregnadas no organismo dos pacientes e que vão corroborar, né, com a prevalência das doenças. O fato é, gente, que se a gente pretende trabalhar, né, com nutrição, a gente precisa entender e conhecer todos os agentes que são vilões e campos interferentes que vão justamente impedir esse paciente de melhorar. Então, a dieta realmente faz toda a diferença. Então, eu tenho que conhecê-los, eu tenho que saber que tem toxinas ali, agrotóxicos, pesticidas, metais pesados. Existem muitas cargas parasitárias, mesmo a gente sabendo que existe inspeção, a gente tem uma quantidade enorme. Eu vou dar um exemplo assim bem assim assustador o que tem de eritema pancreático e o que tem de pacientes com eritema pancreático que estão desenvolvendo diabetes. E que, claro, se ele cursa, né, com um tipo de dieta inapropriada, isso vai prevalecer muito mais. As dietas industriais são muito agressivas e muito propensas a proporcionar essa inflamação, principalmente essa onda de pancreatite que a gente vê, né? Mas não é só também pela ração, pelas dietas inadequadas, mas também pela falta de inspeção. Então, a carga parasitária é muito alta, que a gente vê aí, né, nos alimentos. Que mais? Bisfenóis, a gente vê uma quantidade muito grande, não só nas embalagens que aquecem, na água que a gente bebe, nessas embalagens todas que são plásticas, passou por aquecimento. Isso, gente, a gente sabe que se tá pra gente, se tá para o humano, o animal convive com a gente, ele vai acabar sendo contaminado efetivamente. Os potinhos, a gente tem que estar de olho, né? Assim, todos os comedouros, bebedouros, o material que é utilizado faz toda a diferença, né? Fazer uma dieta bonita e colocar lá, por exemplo, num comedouro de alumínio ou no comedouro de plástico que fica exposto ao sol. Então, não é legal, né? Vamos falar de poluição eletromagnética, que é um grande problema aí do século XXI, essa poluição, muitas antenas, muito Wi-Fi. Isso, gente, faz toda a diferença. Quanto mais tiver poluição eletromagnética nesses seres que já têm toxinas metálicas e cargas parasitárias, para desenvolver doença imune e câncer é muito mais rápido, porque um potencializa o outro. E aqui, gente, onde a gente mais vê problema de imunidade. Isso daqui simplesmente faz com que a mitocôndria não receba oxigenação, o nosso organismo perca a imunidade de tanta toxina que está ali, tá? Então, tudo isso, gente, a gente pode evitar se a gente conhecer e puder fazer com que o cliente entenda o porquê da necessidade da gente escolher alimentos apropriados e que possam de verdade fornecer nutrientes, não calorias vazias, não um alimento vazio, frio, seco, né? Outra coisa que é um problema, gente, produtos de higiene. Nós estamos numa era que, assim, que todos os animais são hiper mega vacinados, hiper mega desparasitados, hiper mega. Existe uma fobia dos tutores em quererem colocar coleiras super tóxicas aí para combater, por exemplo, leishmaniose, enfim, e várias substâncias dessas que vão ficar ali impregnadas e que vão causar sérios problemas
e que vão ser potencializadas de novo por alimentos antinutrientes, antivida, né? Vamos falar também de microbiota de dente, de todo o processo de desbiose, que esses animais que já nascem de mamães que comem só dietas industrializadas, que já nascem sem uma condição de microbiota adequada, recebem vacina muito precoce, não têm condição de utilizar as imunoglobulinas, o que que acontece? Já começa uma desbiose já no neonato, que era muito raro antigamente, né? Mas hoje já tem-se muito. Então, dentição, porque boca também tem desbiose, e boca e intestino é o começo e o fim desse processo. E o começo e o fim desse processo precisam ser observados para que a gente otimize isso. E aí a pergunta que fica é: como é e onde é que eu vou requerer um exame que possa me ajudar e que não seja caro e que seja fácil de interpretar? Né? Então, aqui só complementando, antes da gente falar do exame, falando aí de coisas que o veterinário ignora, né? Dos alimentos, 22 elementos químicos nas rações e tudo bem, o CIF aprova, mapa, Ministério da Agricultura, por quê? Porque isso aqui foi fiscalizado por um veterinário que disse que ok, pode ter um pouquinho de mercúrio e cádmio, mas tudo bem, né? Isso daqui deu bastante discussão na época que a professora Silvia Angélico também comentou disso, ela passou por um processo aí de ameaça, né? Porque as indústrias não querem que a gente revele isso, né? Então, ela, enquanto aluna, foi perseguida, né? Só que não adianta, chega uma hora que tudo isso vem à tona, e a gente está no momento em que as verdades têm que vir mesmo, né? Doa quem doer. E cabe a nós, que somos veterinários e que muitas vezes temos empregos e que estão ali na fiscalização, que a gente olhe para tudo isso, né? Olha, outra coisa absurda, que isso daqui já faz um tempo que eu tirei, na época que eu morava em Campinas, isso aqui é de consulta pública. Se você digitar nesse site aqui, você vai digitar a sua cidade, você vai ver o mapa do Brasil. Quanto mais vermelho escuro, que vinho é o número de agrotóxico encontrado, né, na água de fornecimento do saneamento básico, né, seja Sabesp, Ciságua, enfim, qualquer um, e que é permitido. E aí você começa a entender por que que tem tanta gente com câncer, tanta criança com síndromes, com doenças neurológicas, enfim, e defeitos congênitos, que não tinha, tá começando a bolotar, né? E se você for olhar também, mesmo no reino selvagem, no reino silvestre, já tem bastante aberração. Já tem aí onça desenvolvendo bastante câncer, vários animais que não tinham mínima, assim, condição, não, eu não diria, mas não tinha um fator epigenético, né, para desenvolver, mas hoje já tem, de monte. E aí a gente, de novo, vê que muita coisa está ali no rótulo, que foi cobrado da indústria, dizer lá se era transgênico, existe um T pequenininho, mas, gente, tudo isso que a gente vai ver tanto na nossa alimentação, como também na alimentação dos animais, é disruptor endócrino. E aí, gente, além de ser antialimento, a gente já tem um animal tão jovem com o quê? Com uma doença endócrino metabólica, né? Que junta com todas as outras poluições e aí a gente entra em desespero e fala: Meu Deus, é muita coisa química. É muita toxina. Mas será que tem um exame de sangue que a gente consegue ver isso? Será que fazer tomografia adianta? Que lado a gente vai? Para que lado a gente consegue observar e identificar essas toxinas dentro da nossa clínica veterinária para a gente poder saber que lado a gente vai, né? Então, eu estudei bastante com médicos e achei que isso era muito plausível e muito aplicável na veterinária. E fui estudar com eles e a gente fez uma metodologia para veterinários com testadores específicos, né? Aqui já tem a doutora Braiana e a doutora Thais, que já fizeram o curso, que já aplicam, já utilizam na rotina nutracêutica e nutrológica, né? Para fazer testes alimentares. Mas mais do que a gente ter uma possibilidade de saber compatibilidades alimentares, saber doses ótimas de nutracêuticos, quais terapias são adequadas, é a gente identificar tudo isso e saber as melhores escolhas para aquele paciente. Porque, gente, hoje todo paciente com menos de 2 anos comendo dieta industrializada, ele já é doente, ele já é um doente subclínico e os exames de sangue não vão mostrar isso. Muitas vezes você tem um paciente
com sintomatologia, incompatibilidade, intolerância, disbiose, mas os exames ainda mostram pequenas alterações. E se a gente não tiver um olhar muito crítico para olhar para esse exame de sangue, que seria o mais simples dentro da medicina convencional do padrão ouro, saber olhar um quartil, saber olhar quais são os exames que têm que estar em quais quartis, quais são os padrões, né, mínimo e máximo que a gente pode entender que já está indicando uma doença subclínica acontecendo, a gente vai ter que recorrer para o energético. Então, a biorressonância é um exame. Ela não dá diagnóstico, mas ela dá uma lupa que vai aumentar as chances da gente olhar onde é que está errado, o que que aquele animal pode se alimentar, aquilo que é saudável. Olha, é a mesma história do ovo, da picanha, quando o Lair Ribeiro falava, nossa, o ovo foi condenado. Nossa, tudo bem, o ovo é legal, mas é bom para todo mundo. Tem gente que pode a gema, tem gente que não pode a gema, tem gente que só pode a clara, né? Olha, quando a gente começou a aprender dieta de exclusão, veio a onda da rã, do coelho, né? Então, a gente sabe que tem pacientes que vão ter compatibilidade melhor com uma proteína do que com outra. Então, nós temos uma base de testador bem grande, né? Cada semana, cada vez que eu consigo comprar mais testadores, a gente já está com polvo agora, né? De proteínas diferenciadas, que o Luiz falou outro dia, nossa, Dani, o polvo está dando muito bom. Aqueles pacientes que às vezes estavam tendo já incompatibilidade com rã, com coelho, até por causa do custo, o polvo também é caro, mas é uma outra fonte de proteína. Então, a gente consegue fazer esse pente fino, principalmente para vocês, nutrólogos. Então, minha maior carta de clientes são nutrólogos. Então, os nutrólogos me solicitam, eu terceirizo esse exame, eu lido só com o veterinário que requisita, tá? E a gente pode testar tudo isso: temperos, proteínas, frutas, nutracêuticos, biomampes, né, os lactobacilos adequados para cada situação. Então, eu tenho vários tipos de lactobacilos, fitoterápicos, homeopáticos e florais. E aí a gente vai saber se realmente tudo isso, inclusive a própria água de beber, né? Se aquele filtro está adequado para o paciente. Eu já examinei vários animais, até de zoológico, tenho boa experiência com várias espécies, tá? Não só cães e gatos. E esse exame, gente, pode ser feito presencial ou via remota, tá? Em geral, 90% do que eu trabalho é remoto, eu nem conheço meu paciente. Às vezes, depois de muito tempo, coincide de eu poder encontrar com ele em alguma clínica de colega, tá? E esse exame consiste em olhar tudo. Então, a gente pede para o tutor trazer a consulta, água, shampoo, né? Aqui tem pedacinhos, fragmentos de grama, de terra, rações diversas, né? Meu animal já comeu zilhões de rações hipoalergênicas. E aí vem, né? Vem enlatado, vem um monte de coisa que a gente vai testar e vai dizer para o tutor que não é legal, né? Esses alimentos que são ultraprocessados e tudo mais, né? Quando é feito via remota, o meu contato é por uma testemunha lexical, que é uma foto, e a foto contém toda a informação necessária, tem algumas posições específicas, fotos de barriguinha para cima, tá? E aí eu peço para tirar uma foto, não me mandar isso aqui, porque o correio hoje não permite mais, mas me mandar uma foto do bebedouro com a água, do alimento, das coisas, né? Produtos de limpeza da casa, produtos pessoais do animal, para a gente entender aonde é que tem essas falhas que podem remeter a esses problemas que impedem a recuperação do paciente, tá? E aí, finalizando, a gente quer isso para vocês, a gente quer trazer um curso que seja proativo para vocês botarem a mão na massa, começarem a fazer já desde a primeira aula, tá? E entenderem que o alimento é um possível remédio, né? E sem ele, a gente não vai conseguir trabalhar na nossa mais preciosa ferramenta que o Edu falou tão bem, que eu não preciso nem falar, que é a epigenética, e para que a gente dê qualidade e dignidade de vida para os nossos animais, e que sim, que eles possam viver muito mais, né? E viver mais, a gente precisa alimentar com alimento vivo, alimento que tenha energia, que possa proporcionar essa recuperação e regeneração. E aí eu quero deixar para vocês o quanto vale, olha a foto de 2010 e a foto de 2026, o quanto vale a pena o investimento.
em alimento e nutracêuticos. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, tenho diversas incompatibilidades alimentares, eu sempre faço teste alimentar, sempre tenho que fazer ajuste, mas vale muito a pena a gente saber que somos seres únicos. Essa individualidade é aquilo que faz toda a diferença para que a gente tenha longevidade e qualidade de vida. Muito obrigada. Passa a palavra à professora Thais. Ai, gente, sem palavras, né? Eu posso garantir para vocês, por experiência própria, assim, que a biorressonância, ela faz, é um divisor de águas no tratamento do paciente alérgico, assim. Todas as parcerias que eu fiz com a Dani até hoje, assim, pacientes alérgicos, foram um super sucesso, assim. A biorressonância, ela traz um mapeamento energético do paciente que eu acho que é fundamental. Não só para tratamentos nutricionais, mas para todos os tratamentos integrativos que a gente estiver fazendo, inclusive com a própria acupuntura, até a dinâmica em casa, né, o manejo com o paciente em casa muda, assim, é um divisor de águas. Então, sou sem palavras. Eu posso, sem palavras para falar a respeito, assim, eu sou muito puxa-saco nesse sentido, porque funciona muito, assim, é incrível, por isso que a gente trouxe esse assunto também, né, agradeço muito, Dani. E agora é minha vez, né, deixa eu projetar aqui. Ai, peraí, gente, peraí, deixa eu ver se tá melhor aqui, peraí. Gente, eu acho que nem tá tão abafado assim. Eu que tô saindo de uma baita de uma gripe aqui. Então, a minha voz tá bem ruim mesmo, viu, gente? Então, perdoem. Tô tentando recuperar. A gente tem um bebê pequeno, né? Qualquer gripe que vem da escola toma a família toda. E foi o que aconteceu aqui, que eu acho que é o que tá acontecendo aqui. Deixa eu pôr o microfone mais próximo de mim, qualquer coisa eu seguro, mas vou segurar o microfone aqui na minha mão, que eu acho que fica mais fácil de entender. Mas a minha voz está muito ruim, viu, gente? Me perdoe. Obrigada. Bom, deixa eu projetar aqui minha tela para vocês. E hoje o meu último tema aqui, né, o último tema que a gente vai abordar, na verdade, aqui a gente já envereda, né, por um outro lado, assim, né, por outro lado não, né, porque acaba integrando tudo, mas por uma visão já diferenciada, assim, né, dentro do contexto da nutrologia convencional, a gente começa a integrar aqui outros assuntos e a gente fala sempre que a medicina tradicional chinesa e os aspectos, os pilares da medicina tradicional chinesa, eles são é, arcaicos e modernos ao mesmo tempo, né? É uma medicina muito antiga, né? São conceitos modernos ancestrais, eu diria assim. Acho que é mais ou menos esse a forma de caracterizar, porque traz conceitos muito antigos, milenares, e que são hoje muito atuais dentro do nosso contexto e tudo mais. A dietoterapia chinesa, ela é um dos pilares da medicina tradicional chinesa, ela não foi criada para cães e gatos. Nós que viemos adaptando, nós que estamos aí dentro, né, da medicina tradicional chinesa, atuando dentro dos pilares, né, da maior parte dos pilares aí, trazendo para a medicina veterinária, a gente foi adaptando com o passar do tempo a dietoterapia chinesa aos cães e gatos, principalmente aos cães e gatos, né? Então, antes de mais nada, né, eu fui emendando, falando aqui, mas eu sou Thaís Nishikata, trabalho com medicina integrativa já há mais de 10 anos e desde 2014 para 2015 foi quando eu encontrei a medicina integrativa através da medicina chinesa, através da acupuntura em específico. Antes disso, já tinha tido contato durante o mestrado, tinha tido um pouco de contato com homeopatia, mas onde eu realmente me identifiquei e segui foi na acupuntura. E já na pós de acupuntura, eu senti essa necessidade que o Edu comentou lá no início e que é fundamental, que é a base nutricional. Então, já desde lá da acupuntura, a acupuntura ela move a energia, mas se a gente não tiver uma boa entrada, uma boa matéria-prima energética sendo oferecida, através da nutrição, através da hidratação, a gente não tem uma boa resposta. Não é nenhuma boa resposta, mas é o máximo, né, a potência máxima de resposta que a gente poderia ter com o nosso paciente. Então, desde a pós-acupuntura, comecei a perceber isso e por conta dessa inquietação, né, comecei a ir atrás de cursos de nutrição. Então, foi quando eu entrei, né, em 2016, foi quando eu comecei a ir atrás de assuntos nutricionais. Encontrei o Luiz, encontrei o Edu, e foi um divisor de águas, assim, também. Então, comecei a integrar a nutrição
dentro, né, juntamente com a dietoterapia chinesa, integrando com os demais tratamentos da medicina tradicional chinesa, principalmente. E o que eu posso dizer para vocês é que realmente quando a gente integra os pilares da medicina tradicional chinesa, além da acupuntura, a resposta terapêutica, a eficiência terapêutica é outro nível, assim, é muito importante essa integração. Não só em medicina tradicional chinesa, tá, gente, mas dentro de todas as possibilidades terapêuticas da medicina integrativa veterinária. Dentro da dietética chinesa, ou dietoterapia chinesa, a gente tem aí a seleção de alimentos, não somente pelos seus aspectos nutricionais, pelos seus aspectos fisiológicos, metabólicos, imunomoduladores, de ativação epigenética que a gente veio vendo, né, ao longo aí da noite, mas pela visão da medicina chinesa, é uma outra maneira, na verdade, de expressar aquilo que a professora Dani comentou também, que são os aspectos energéticos. Os chineses eles deram, né, formas diferenciadas de classificação, é uma linguagem diferente, mas que traz aí basicamente as mesmas bases que hoje a gente vê na medicina funcional, na medicina energética integrativa. Então é uma outra forma de interpretar esses aspectos funcionais e energéticos dos alimentos. Dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da dietética chinesa, nós vamos aí observar os alimentos por um outro prisma, né? Observando as suas naturezas energéticas, desde o yin e do yang, até as energias de cada elemento lá do Wushin, dos 5 elementos, 5 movimentos, os seus sabores, e esses sabores também atribuídos a energias e a características energéticas, e o tropismo orgânico desses alimentos. Então, pela visão da medicina chinesa, determinados alimentos eles têm um tropismo energético de beneficiar, né, ou não beneficiar determinados órgãos e vísceras que a medicina chinesa chama de Zhang Fu. Então, a gente integra esses aspectos energéticos na seleção dos ingredientes. Então, o que eu tenho feito hoje, a base é de nutrição funcional, nutrologia, o que a gente conhece de medicina funcional. Mas na hora de eu selecionar ingredientes, eu vou avaliar no meu paciente a personalidade, as manifestações energéticas e as desarmonias energéticas para tentar encontrar os melhores ingredientes, não só no aspecto funcional, mas também no aspecto energético, de compatibilidade desses ingredientes, as suas características energéticas, os seus sabores, o tropismo orgânico, de acordo com o indivíduo que eu estou tratando. Então, é uma forma ainda mais profunda de individualização dessa composição nutricional. Então, dentro da dietética chinesa, a gente vai observar principalmente, né, aspectos relacionados às bases da medicina tradicional chinesa, que são aí o yin e o yang, os 5 elementos, e por conta dos 5 elementos também os órgãos e vísceras, os Zhang, e as energias, né, o Qi, que é o mais conhecido da medicina tradicional chinesa, mas também as outras substâncias fundamentais, o sangue, os fluidos orgânicos, o Jing, né, a essência vital. E como que eu posso atender e melhorar e otimizar essas energias de acordo com a seleção de alimentos que eu faço ali no cardápio do meu paciente, na suplementação. Um outro aspecto importantíssimo dentro da seleção dos alimentos pela dietética chinesa é, pelo contexto da medicina tradicional chinesa, respeitar não só os horários de alimentação, mas as atividades diárias, sempre que possível, no meu paciente, respeitar o relógio biológico da medicina tradicional chinesa. O relógio biológico, quando é atendido, é respeitado, os horários o que quer dizer o relógio biológico, né? São faixas de horários ao longo das 24 horas do dia, onde cada órgão e cada víscera da medicina chinesa, e, portanto, cada elemento desses 5 elementos que compõem as energias da medicina tradicional chinesa, eles têm a sua máxima de energia, a energização máxima, ou seja, o pico do seu funcionamento, o pico das suas atividades, e, por outro lado, como a gente vê aqui, por exemplo, 7 às 9 da manhã, o horário do estômago, é um excelente horário para alimentação. Pelo contrário, lá na mínima do estômago, que seria das 7 às 9 da noite, nesse horário 7 e 9 da noite em diante, a gente vai ter aí a baixa de energia desse elemento, energeticamente falando, e desse órgão, essa víscera correspondente a esse elemento. Então,
Se o melhor horário de alimentação é das 7 às 9, das 9 até às 9, até às 11, que a gente entra com o horário do baço também, ou seja, horário de elemento terra, elemento da nutrição, melhor horário de alimentação, a mínima dessa energia da terra é entre 7 e 11 da noite, e a partir daqui, a medicina chinesa não recomenda mais horários, faixas de alimentação. Então, quando a gente integra isso à nutrição básica, ao cardápio, à suplementação do nosso paciente, coloca esses horários de alimentação e horários de atividade, por exemplo, um bom horário de atividade física, né, entre 11 e 1 da manhã, 1 da tarde, mais uma faixa de nutrição aqui, né, entre 1 da tarde e 3 da tarde, e a gente vai ajustando a rotina desse paciente para as faixas de alimentação e de atividades de acordo com o relógio biológico, a gente tem uma melhora expressiva do uso desses nutrientes e dessas energias pelo paciente. Então, aqui é a base da medicina chinesa. Esse relógio biológico ele é feito para humanos, animais diurnos. A gente ainda não tem, infelizmente, a gente ainda não temos estudos ainda profundos nisso, da adaptação do relógio biológico para animais de hábito noturno, como felinos, por exemplo. Então, a gente teria que ter aí estudos mais profundos. Na base, assim, de uma forma bastante rústica, eu diria, a gente faz a inversão do relógio biológico para um animal de hábito noturno, mas a gente sabe que individualmente falando, não é bem assim, né? Tem felinos que têm atividades diurnas, mas eles são mais ativos durante o dia, e vão ter indivíduos felinos que vão ter atividade, vão estar mais ativos durante a noite. Assim como a gente vai ter o inverso também, isso acontecendo em cães também, né? Então é legal avaliar sempre com o indivíduo. Mas aqui, no geral, quando a gente respeita animais de hábito diurno, quando a gente respeita o relógio biológico, isso vale para nós também. A gente tem aí mudanças expressivas assim na conversão energética, na disponibilização de energia para as funções diárias e no aproveitamento nutricional pelo nosso paciente. Então, aqui só uma pontinha, né? Só dando uma pontinha do que a gente vai ver aí ao longo dos assuntos do curso. A raiz, a base da dietoterapia chinesa reside nos 5 movimentos, que é o tema base, é o conceito fundamental mais raiz. A partir aí do Yin e do Yang, a gente tem o desenvolvimento dos 5 movimentos. E a gente vai ter cada movimento ou cada elemento dos 5 movimentos tendo como características, além de são várias características, dentre elas sabores. Então, os sabores, por exemplo, né, o sabor amargo corresponde ao coração, portanto, é o elemento fogo. O sabor azedo, ao fígado, portanto, é o elemento madeira. E assim a gente consegue, energeticamente, de acordo com o desequilíbrio do nosso paciente, selecionar determinados alimentos para ou fortalecer, por exemplo, o fígado e o elemento madeira, ou para neutralizar, né, para diminuir um excesso energético, isso que a gente vai ver aí com detalhes aqui. Não vai dar tempo, né? Ficaria a noite inteira aqui falando a respeito de tonificação, sedação, fortalecimento dos elementos, mas rapidamente falando, só apresentando como é o conceito, né, essa aplicação da avaliação energética do paciente, como a gente consegue melhorar esses aspectos energéticos de desarmonia energética de acordo com a seleção dos alimentos. E outra forma também, né, outras características, são várias características, né, a dietoterapia chinesa, ela traz várias formas de caracterização dos alimentos, aqui eu trouxe algumas das mais importantes. A gente consegue classificar os alimentos, então, pelo seu sabor, e esses sabores são características intrínsecas a cada um dos elementos, e esses elementos estão ligados a determinados órgãos e vísceras, isso é medicina chinesa. E a gente consegue também classificar os alimentos de acordo aí com a sua natureza térmica. Então, se eles são alimentos que refrescam, né, os frios e os frescos, se eles são alimentos neutros, se eles são alimentos que aquecem. Então, se eu tenho um indivíduo que tem uma desarmonia energética térmica, uma deficiência do Yin ou do Yang, ou um excesso do Yin ou do Yang, eu vou dar preferência para alguns alimentos e vou recusar, né, vou retirar momentaneamente vou retirar da rotina alimentar desse indivíduo determinados alimentos, até que a energia térmica, principalmente quando a gente fala de natureza térmica, a energia yin yang, ela esteja reequilibrada. Então aqui a gente vai além, né, quando a gente traz isso, só lembrando, claro, né, que tudo isso porque também dietética chinesa, quando isso foi criado, os alimentos industrializados, que foi o tema
né, que a Dani trouxe para a gente com maestria, eles nem existiam, né, pessoal? Então, lá, milhares de anos atrás, nem existia. Então, toda a base da dietética chinesa é feita em alimentos frescos, né, alimentos aí naturais. Então, nada de conservantes, eles nem sabiam o que é isso, né? Então, enfim. Então, a gente vai usar aí a escolha dos ingredientes de acordo com o desequilíbrio do meu paciente nos aspectos energéticos, e vou reequilibrar esse paciente utilizando ali alguns dos ingredientes. A dietoterapia chinesa, ela preconiza que, dependendo do alimento, né, alguns temperos, a gente nem precisa de uma quantidade expressiva na alimentação para que ele faça efeito. A presença mínima desse alimento no cardápio já contribui energeticamente. Mas o que eu vejo hoje é, juntando, unindo a dietoterapia chinesa com a nutrição funcional, é interessante que a gente faça uma escolha e que a gente consiga balancear cada um desses ingredientes, para que não exista aí, né, como o próprio Edu falou no início, né, para que não exista nenhum desbalanço, né, para que o cálculo nutricional, que a suplementação, os ingredientes estejam balanceados de acordo com aquele indivíduo, para que não haja aí desnutrição, desbalanço, enfim. Então, essa é uma. Porque a dietoterapia chinesa, assim como a medicina chinesa como um todo, ela é muito empírica, né? Ela é muito empírica, ela traz aí uma forma, uma linguagem que não é, né, cientificamente tão aceita, então a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido, integrar a dietoterapia chinesa com a nutrição funcional, o balanceamento, o cálculo, né, de cada ingrediente, o cálculo dos aspectos aí, todos os aspectos nutricionais, é fundamental. E acho que é isso que traz mais credibilidade e mais funcionalidade, né, para os nossos cardápios, para o atendimento dos pacientes. E assim que eu tenho feito aí, de mais fortemente de tempos para cá, depois que eu terminei, né, concluí a pós-graduação de medicina tradicional chinesa, e aí usando esses assuntos em humanos, adaptando isso para os animais, somando com a nutrição funcional, é onde eu vi maiores resultados mais expressivos. Assim. Então, aqui eu trouxe só alguns para a gente encerrar, dois resultados básicos, que foram os mais recentes aí, eu postei lá no meu Instagram. Eu, eu voltei, né, gente? Eu fiquei o período aí, o pessoal, né, que os mais chegados, mais próximos já sabem, né, que eu fiquei praticamente 2 anos como mãe, né? Eu fui mãe, 2 anos assim, dedicados, e agora voltei a atender, integrando tudo isso, e tenho tido resultados muito bacanas, assim. Então, aqui um paciente diabético, né? Que é a tutora, né, a gente, tutora é uma senhora de 82 anos, então a gente nem exige muito da foto, assim, a foto tá bacana até. E o paciente que ganhou peso, e o mais importante que eu penso assim, né, o Edu estava falando da explosão de obesidade, sobrepeso, a gente tem visto muito obeso sarcopênico, né? Acho que a sarcopenia é o principal foco do tratamento. A sarcopenia é o que leva o animal a óbito. Então, o ganho de peso em massa magra é fundamental. E hoje a gente consegue, através da nutrição funcional, a gente consegue aí fazer o cálculo, saber, né, quanto que esse animal está ganhando em massa magra, em gordura corporal, o que ajuda muito nesse, nesse balanço, né, nessa avaliação. Então, aqui um paciente diabético, em alguns meses aí, né, integrando a nutrição funcional com a dietética chinesa, horários de alimentação que são fundamentais no paciente diabético, inclusive, a gente tem aí resultados bastante positivos. E o outro aqui, né, o feedback oncológico, o paciente aí, linfoma, já acompanhando, faz quase um ano que a gente acompanha, e ele está ótimo, graças a Deus, esse foi o último feedback, né? Então, o paciente com bastante progresso, os profissionais oncologistas bastante positivos, né, com o resultado. A princípio, estavam um pouco resistentes com a retirada da ração, entrada da alimentação natural, e agora realmente convencidos, né, de que a alimentação natural é o que faz toda a diferença. Então, o paciente ganha também, né, com um peso estabilizado, bastante disposição e os exames, né, todos aí equilibrados, graças a Deus. Enfim, é isso, gente. Deixa eu parar aqui a minha produção. Queria agradecer, né, a presença de todo mundo e agora passo a palavra a Braz. Espero que tenha aí estimulado, eles tenham ficado empolgados aí com essas possibilidades terapêuticas que a gente tem hoje na nutrição. Posso dizer para vocês que é um mundo incrível, assim, abre, né, portas para a gente, a nossa mente abre. Então, quando a Dani traz os assuntos ali
de aspectos vibracionais, a questão da poluição eletromagnética. Posso dizer para vocês que realmente influencia, faz toda a diferença quando a gente observa esses aspectos. Obrigada, gente. É isso. Obrigada, Vai, é Thaís. contigo. Obrigada, Thaís. Gostaria de agradecer a vocês por essa explanação, uma pequena explanação de todo o conteúdo que nós estamos nos propondo para essa pós-graduação, uma pós-graduação com esse conteúdo inovador, né, que nos propomos a inovar e trazer informações novas, informações de campo mórfico, de medicina vibracional. Então, nós gostaríamos de agradecer ao Instituto Lume, aos professores, todo o quadro de professores, e vou aproveitar aqui para fazer a leitura de uma pergunta que tem no chat. Se algum de vocês pode responder, por favor. Buenas noches, aí de Peru. Um colega do Peru está perguntando se o curso de nutrição é para cães e gatos. Sim, esse curso é para cães e gatos. Aí nós vamos estar compartilhando em seguida todo o cronograma de aulas. E ele pergunta, doutora, usam a quinoa nas dietas que elaboram como proteína? Gente, se vocês quiserem começar respondendo, fiquem à vontade. Eu até peço desculpas, porque eu acabei de ver aqui que o Zoom, ele trocou o meu microfone, a minha saída de microfone. Por isso que estava abafado, não era só minha voz não que tá ruim. Não tá tão ruim assim, né? Pra vocês verem, ele estava usando meu microfone da câmera, que doideira. Peço perdão, gente. Se for o caso, depois eu gravo de novo isso tudo e mando pra Braia, ela embute lá na gravação do vídeo. Tranquilo. Perdão. Posso dizer aqui da minha parte, uso sim, quinoa é uma forma interessante. Normalmente mais quando o tutor, assim, eu por mim mesma, no básico, eu geralmente vou no básico, assim, né? Quando o tutor, o responsável quer, assim, poderia usar, gostaria e tal, acaba incrementando. Mas não é a minha primeira opção, não. Não sei como é que é, como vocês fazem aí, como você faz, mas não é a minha primeira opção. Mas uso também, quando é necessário, sim, sim. É uma fonte interessante. Eu costumo utilizar quando também o responsável pede, visto que primariamente a quinoa não é uma fonte proteica, né? Ela tem um perfil proteico, um perfil de aminoácidos mais interessante se a gente comparar com outros tipos de grãos, mas primariamente não é uma fonte proteica. A gente sempre vai ter que complementar ela de alguma maneira, não dá pra gente utilizar ela sozinha. E não é um ingrediente tão barato também, né? Se a gente É for pegar a isso. quantidade de proteína que a gente precisa aportar para um cão e o gato, que são carnívoros, a gente precisa de uma quantidade muito alta. Então, tem que levar em consideração a parte de custo junto com a parte de volume, porque senão a gente não consegue fazer o bicho comer tudo que ele precisa durante o dia. Nossa, exatamente. Porque uma coisa é a quantidade de proteína que tem no ingrediente ali naquele produto, outra coisa é a quantidade de proteína biodisponível que ele vai conseguir absorver e utilizar, né, para a construção aí. É, Então, realmente, e o perfil também, né? O perfil de aminoácidos que tem, a gente precisa de uma exatamente. proteína completa, que vegetal de forma geral não vai ter. Principalmente se a gente estiver falando de gato, que precisa de dois componentes aí que a gente só encontra em Nossa, tecido animal. exatamente. Então, acho que é igual o Edu, eu faço igual. É um agrado, na verdade. A gente faz como um agrado ao responsável e não tanto ao pet em si. Exato. Obrigada. Colega, se o colega tiver mais alguma dúvida, pode colocar no chat, quem quiser conversar ou fazer alguma pergunta. Gostaria de agradecer, nós temos vários inscritos de vários países aqui da América Latina, inclusive uma colega aí do Legal. Texas, que é a doutora Paula, que está aqui também. Então, bem-vindos, todos bem-vindos. Bem-vinda, que bacana. Legal, muito bacana. Pessoal, eu vou compartilhar aqui, Thaís, vamos compartilhar um pouquinho o conteúdo da nossa pós-graduação. Nós estamos oferecendo uma pós-graduação em nutrição integrativa com essas bases fundamentais, incluindo a nutrição vibracional, tá? Isso. Um novo formato do curso nas pós-graduações. Então, nós gostaríamos de compartilhar. É uma pós-graduação com 22 meses de duração, totalmente online, as aulas online.
São 360 horas de conteúdo ao vivo e gravado, tá bom? Thaís, vamos compartilhar aqui, talvez para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu tenho Você aqui. tá com, você tá com o... Tenho Isso aqui. aí, Tá a aparecendo, arte. galera? Tá bom. Isso. Aqui nós temos o material da nossa pós. Depois, se o pessoal quiser, a gente pode estar passando o site também. Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui os slides. Braz, se você conseguir expandir a tela naquela setinha lá no final, no rodapé, isso, acho que vai ficar Aí, mais aí. visível. Tá. Olha aí. Aí. Bom, estou passando aqui algumas informações da nossa pós-graduação. Então, são 22 meses de conteúdo, totalmente online. Então, nós queremos formar profissionais aptos a trabalhar com essa medicina vibracional, já incluindo a nutrição, com esse viés terapêutico e, além do nutricional, o terapêutico também, tá? Aqui temos a matriz curricular, né? A gente vai abordar todas essas temáticas. Primeiro vem a base, né, Bray? Primeiro vem toda a base de nutrição funcional, mesmo com os professores, inclusive com o Edu, que tem uma bagagem maravilhosa, juntamente lá com o professor Luiz Fernando, né, que é essa chave sempre, né, na nutrição funcional. E depois a gente entra em assuntos mais integrativos, energéticos, né, como a Dani trouxe para a gente também. Ok. Aqui eu queria compartilhar com os quadros docente, né, os nossos professores, professor Luiz Fernando. E aí, pessoal, hoje depois a gente pode mandar esse cronograma de aulas. Quem quiser se inscrever, hoje nós vamos ter uma promoção para quem está inscrito na live, 50% do valor da matrícula e 10% do valor da mensalidade vai receber de bônus por estar aqui hoje conosco, tá bom? Nós vamos iniciar, é um presente que nós elaboramos para vocês, então nós contamos com a presença de todos. Quem quiser mais informações, a gente pode estar mandando ali no grupo, inclusive o cronograma de aulas, e ficamos à disposição. Se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a matriz curricular, aproveitar que a Thaís está aqui, também que está nos auxiliando na coordenação pedagógica. O grupo vai ficar lá, Bray? O grupo que foi montado para Sim, esse envio do link, que a gente pode enviar lá, né, essa apresentação que está tão bonita. vamos enviar. Tá bom, pessoal? Tá todo mundo quietinho, ninguém falou nada. Até dúvidas também, né? Se alguém tiver dúvidas lá, a gente fica lá à disposição lá no grupo. Bom, gente, eu vou dar para quem tiver interesse, então, as boas-vindas aí no nosso grande campo de estudo que a gente é tão apaixonado e que no dia a dia a gente vê que faz uma diferença imensa nos nossos pacientes. De uma maneira que eu acho que quem já teve a oportunidade de trabalhar, de conhecer um pouquinho mais da nutrição, não só da nutrição básica, né? Indo para a nutrição clínica e agora abrindo esse campo da maneira com que a gente está conseguindo explorar, que a gente está conseguindo ter muito suporte e muitos casos de sucesso é uma área da medicina veterinária fascinante aí para vocês atuarem e que vai diferenciar vocês imensamente no mercado, tá? Isso, eu Paulo, queria Bom, agradecer. de dar minha contribuição. Perdão, Thaís. Gostaria de Pode dar minha falar, Dani, se deixar eu falo contribuição. demais. Não, imagina. Como estímulo para todos, os 5 primeiros que se inscreverem até a meia-noite de hoje, os 5 primeiros que se inscreverem vão ganhar 5 testes de compatibilidade alimentar para um dos seus pets, tá? A Braine depois pode compartilhar o link. Então, o teste alimentar para os 5 primeiros até a meia-noite de hoje, tá bom? olha aí, obrigada, doutora Daniela, que bacana.
Ai, gente, que maravilhoso. Vou eu também. Vou. Também vou me inscrever. Quando eu Ai, olhei a grade curricular, eu digo, cara, eu quero fazer esse curso. eu vou fazer. Ai, nossa, vai ser maravilhoso acompanhar, assim, eu faço das palavras do Edu as minhas, é apaixonante essa área, é incrível e a gente consegue integrar em todas as ferramentas da integrativa e fora da integrativa, então a nutrição, ela é a base de tudo, né, faz parte, assim, e eu posso garantir para vocês, assim, só fazendo um parênteses, né, falando agora experiência pessoal, né, a gente usa até na gente mesmo, né, gente, eu estava compartilhando com colegas, né, com alunos e tal. Eu, durante meu processo de gestação, gente, tenho tendência a engordar, né? Foram 20 quilos, engordei. 20 quilos, gente. Foi um absurdo, desesperador durante a gestação. A gestação é um acúmulo de umidade, né? E aí, agora, né, depois do desmame, tá falando, agora é a hora, né? Vamos aplicar tudo aquilo que eu faço para o meu paciente. E posso garantir para vocês que funciona muito, gente. Ó, de fevereiro, março, abril, maio, em 4 meses. 4 meses foram 10 quilos já. Então, eu já estou na metade do caminho, daqui a pouco eu chego lá. E a família inteira, no final, né, acaba se envolvendo em horários de alimentação, no estilo alimentar, né, em atividade física. Então, foram 10 quilos, o marido já foram 11 quilos também, porque engorda junto, né? Então, durante o processo de gestação, o pai da criança engorda também. Então, a gente está nesse processo, estamos lá. Ele já atingiu o peso ideal, já está tudo certo, né? Eu estou no processo que eu posso garantir para vocês que não é só para o nosso paciente, né? Estudar esse tema e aplicar esses temas, né, na nossa rotina faz toda a diferença. A questão da água, que a Dani mencionou, faz toda a diferença. Então, água purificada, uma água diferenciada faz toda a diferença na hidratação, tudo isso. Né? Essa questão do viver longe de poluição eletromagnética, então, faz grande diferença, posso garantir para vocês. Então, não é só para o nosso paciente, é para a gente também, e é fascinante. Muda a nossa vida, com certeza. Pronto, deixei meu relato, posso fechar agora, chega de falar. Eu vou fazer uma leitura aqui da doutora Paula. Ela está agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de ter encontrado esse grupo. É muito importante que a gente sente esse pertencimento, né? De nos reencontrarmos aqui, trabalhando juntos e nos melhorando como profissionais e também como pessoas, né? Porque para as pessoas que estão engajadas nesse tipo de terapêutica, elas precisam ter um certo avanço intelectual. Eu brinco, mas é verdade, né? A gente sai da caixinha para evoluir e poder oferecer um tratamento de qualidade e digno para os nossos pacientes, porque é digno o que a gente oferece. É, só eu sei o quão foi difícil eu ser aceita como o doido da veterinária quando eu comecei a estudar nutrição e principalmente quando eu saí de fato do foco de ração, 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 ração. Foi muito difícil, gente. Então, assim, encontrar os nossos é um ponto de fato bastante importante. A gente troca vivência, a gente troca teorias, a gente troca relatos, a gente troca casos, a gente consulta colegas, porque no final das contas a gente está desbravando aí um matagal que tem terreno para carpir ainda. Bastante terreno para carpir. Verdade. Ai, posso dizer para Tchau. vocês que essa questão da faculdade, assim, da graduação, realmente, assim, a gente não vê absolutamente nada desses assuntos, é só ração e nutrição é só para grande, para criação, né, para produção. Então bem, eu era o doido da faculdade. Eu até era também, mas um pouco diferente, não tão na nutrição. Não é, Era, mas é porque assim, ó, como eu crio cachorro desde os meus 9 anos de idade, eu já tava meio que. E aí, do tipo, quando eu falava, gente, eu dou comida crua pros cães, todo mundo, meu Deus, como assim? Tá tudo bem, tá tudo certo. muito bom. Ai, fantástico. Olha, há 15 anos atrás, da comida crua, realmente era, nossa, acho que era uma heresia já no pessoal até hoje, né? Mas até hoje existe resistência, né? Era uma heresia. Mas acho que muito também Exato. porque, por conta de um assunto que a Dani abordou,
que é a questão da fiscalização, dessa questão da qualidade sanitária, e era algo que eu particularmente posso aqui vou confessar para vocês que quando começou a onda, né, da alimentação crua, eu fiquei meio resistente assim, porque antes de entrar, né, nessa parte de integrativa, o meu mestrado foi em microbiologia de alimentos, né? Então foi bem nessa área de fiscalização. E eu vejo e eu posso dizer para vocês, por estar, né, imersa ali, que existem muitas falhas, muitas falhas. Então a gente fica um pouco receoso, né? Mas no dia a dia a gente vê que um animal saudável, que tem uma microbiota saudável, é, ele vai só melhorar, né? Não tem esse risco, ele é mínimo, assim, né? Quando a gente tem É, um e o. trabalho de regulação do paciente, né? Exatamente, eu acho que é isso que eu ia falar. A gente tem um caminho das pedras para seguir aí, para a gente reestabelecer o paciente, para fazer uma transição para um paciente que não tá É, muito bem, não tá muito bem fortalecido aí do ponto de vista imune, do ponto de vista energético, que dá para a exato, gente explorar bastante. exato. Tá? Acho que Só o um adendo ponto-chave é sobre isso. sobre esses parasitos, tá? A maioria dos pacientes que eu identifico euritrema, toxoplasma e ascaris são os que mais tem, é tudo paciente que come ração, tá? Só um Olha, detalhe. só para dar um choque assim, Só olha para que dar um coisa, choque. Não gente, eram de alimentação crua, tá? São os que... chocada. Olha, Tá? os dados, né, dos parasitos já me deixaram, já ligaram, mas dito isso, falar que o paciente que come ração é o que tem maior prevalência, realmente, olha, chocado. Vai de encontro a todo esse meu preconceito que eu tinha lá no início. Agora já não tem mais nada, né? Claro, a melhor é a BARF, com certeza. Só que é o que o Edu falou, é um caminho das pedras mesmo. A gente tem que ir passo a passo, preparando o paciente para receber a BARF, com certeza. É maravilhoso. Legal, pessoal. Vamos manter esse grupo aberto. Quem tiver dúvidas pode mandar mensagem. A Paula complementou aqui que ela ia falar isso. Ela é muito ruim se sentir a louca do rolê. Eu a louca das energias e nenhuma das minhas amigas Vets nessa vibe. É, Ai, muito bom. é assim mesmo. É. Ai, achou o grupo então. Nós somos nesse perfil aí. Ai, muito bom. Bem-vinda, bem-vinda. E peraí, Brian, eu acho que seu áudio tá, o seu microfone fechou. Eu tinha fechado. Não, então, eu ia agradecer, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por estarem. Muito obrigada por estarem conosco. E que seja aberto os nossos caminhos aí para fechar essa turma, estarmos juntos aí no próximo mês. E esperamos por todos vocês conosco, tá? Nós temos muito conteúdo bacana para oferecer para vocês, tá Com bom? certeza, tá? Nossa, incrível. Corpo docente maravilhoso, assim, tá? Aguardamos vocês, com certeza. Obrigada. Boa noite. Obrigada a Boa todos. Obrigado, noite. gente. Esperamos vocês nas aulas agora. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, obrigada a todos aí. Obrigada aos colegas, né, que estão aqui com a gente. Muito Obrigada, boa obrigada. noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.